Oi, pessoal, tudo bem? Sou Leandro Latu, músico professor. Estou muito feliz. Hoje, finalmente, vai sair aqui o nosso bate-papo entrevista com a Mel. A Melanie toca muito, quem não conhece, vai ter os links dela todos aí. Toca demais, uma das melhores pianistas que eu conheço, sério. De jazz, de tudo. E uma grande professora. A gente deu aula em umas escolas, na Music Center, em Concert. Ela também trabalhou comigo na Music to You. Enfim, e esse assunto, ela tem um mestrado de educação musical, também com educação também para alunos com autismo, um assunto muito interessante, a gente vai falar sobre isso. E é, ela vai falar como que ela começou a ter esse interesse, que ela sempre focada mais em resultado de performance, né? Fala, Mel. Olá, oi pessoal, oi Leandro, obrigada por eu estar aqui, adorei o convite. Então é isso mesmo, eu desenvolvi uma pesquisa de mestrado pela Federal de São Carlos, falando um pouquinho sobre o ensino da música, especificamente das notas musicais, na clave de sol, no piano, né, que é meu instrumento, para pessoas com desenvolvimento atípico especificamente dentro do espectro do autismo, né? Um transtorno do espectro do autismo. Entendi, muito legal. E aí, como que você teve esse interesse? A gente fez agora, a gente conversou um pouquinho antes, sobre que você tinha alguns alunos assim que você tinha dificuldade de ter resultados, alunos atípicos. Começou assim, né? Eu comecei a ter uma demanda diferente, de ensino diferente. Mas até então, eu não trabalhava, não sabia o que era, o que o aluno tinha, o que ele não tinha. Eu só ia pegando, trabalhando, e eu sentia uma necessidade de garantir que aquele aluno pudesse aprender a música de uma maneira certeira, não tão recreativa, né? Então, de uma forma que o ensino fosse garantido, que a aprendizagem também fosse garantida. Então, eu fui pesquisar o que a gente tinha falando sobre isso, né? Sobre música e o ensino. Cheguei no nome que chama Viviane Louro, que ela trabalha com música e inclusão, fiz um curso com ela, mas eu queria mais coisas, assim, eu queria entender melhor. E aí eu cheguei na Valéria Pérez Asnis, ela tem um livro hoje também sobre o ensino de música para pessoas com transtorno do espectro do autismo. E cheguei na Federal de São Carlos. E aí, na Federal de São Carlos, eu aprendi sobre a análise do comportamento, que eu não fazia ideia do que era. A análise do comportamento, ela é uma ciência que tem como figura assim mais proeminente o Skinner. E a análise do comportamento, ela propõe estudar o homem e a sua relação com o meio. Então, o comportamento dele é o objeto de estudo. Então, e aí a gente chega na análise do comportamento aplicada, que é também uma ciência dentro da análise do comportamento. E eu fui pesquisando, ver como que essas pessoas conseguem aprender, o que tem de mais certeiro, o que tem com respaldo científico, que o ensino ele realmente acontece. E aí, junto com o meu orientador, que foi o Nassim Chamel Elias, a gente foi desenvolvendo essa pesquisa. Nós trabalhamos com uma criança de 4 anos, né, dentro do espectro, e trabalhamos com o ensino programado. E aí, o grande benefício do ensino, utilizando ferramentas de análise do comportamento, é que você consegue garantir, né? Você tem o passo a passo ali, então você garante que aquele ensino ele vai ser aprendido, ele vai ser adquirido. E se você não chega no seu objetivo, você consegue rever os seus passos. Porque normalmente, se você não está conseguindo ensinar uma pessoa, o erro está na forma como você está ensinando. Então, por isso que é muito importante você conhecer o sujeito, a pessoa que você está trabalhando, ter um diálogo muito aberto com ele, ou com os pais, né? Para você poder garantir esse sucesso na aprendizagem. Muito legal. E antes disso, a Mel já era bacharel em piano, fez licenciatura plena em música também, né? E aí fez a pós no Rio.
É isso, eu sou bacharelado, tenho bacharelado em piano popular, depois eu fiz a licenciatura plena em música, aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz uma pós-graduação em pedagogia do piano no Conservatório Brasileiro, e aí depois eu fui para o mestrado na área de educação especial. Legal. Mas eu posso garantir para vocês que, apesar de toda a formação acadêmica, a gente só vai aprender na prática. A vida é o que vai ensinar a gente o caminho que a gente vai tomar para o ensino ou para o caminho que você vai seguir aí. A prática ela é muito importante. Muito bom, ela vai falar mais disso. Vamos falar, quer falar um pouquinho para o pessoal o que é o autismo, dos espectros, para quem não sabe direito? Então, o autismo, ele é assim, hoje a gente tem uma definição da DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais. A gente tem algumas características, né? Então, assim, normalmente é um sujeito que tem dificuldade de comunicação verbal e social, um comportamento restrito, um processamento sensorial um pouquinho diferente. Aí, assim, o DSM, o manual, ele propõe diferentes níveis ali. Mas eu acho que quem tiver interesse pode buscar o manual, as definições. Mas acho que o importante é a gente sempre lembrar que cada indivíduo tem uma característica, né? Independente da sua condição. Então, por isso que é muito importante a gente sempre olhar para a pessoa que a gente trabalha ou para a pessoa com quem a gente convive e tentar entender quem ele é naquele contexto que você está, no contexto que você se encontra, no contexto que você está. Então, acho interessante a gente buscar trazer o que é o transtorno do espectro do autismo, mas principalmente, acho que é importante a gente reconhecer a pessoa que está na nossa frente como um ser humano que vai ter ali limitações, dificuldades ou avanços, né? Ou muitas vezes você vai aprender muito mais com o seu aluno. Muito bom, sensacional. Começou muito bem já. E eu acho muito legal também esse assunto para várias coisas, para a parte da música, da educação e o tema do autismo, da TEA, né, transtorno do espectro autista, e a síndrome de Asperger, que agora é o TEA, que seria o... Hoje está tudo englobado, né? Tudo TEA, né? Mas essa que era a síndrome de Asperger é aquele mais leve, né? Que não aparenta, não tem estereotipia, né? É mais uma... Depois o pessoal pesquisa mais. Mas aí isso também é legal porque popularizou muito. Muitas séries, filmes, tem o Atypical, que a gente estava falando, tem um livro que é Look Me in the Eye, que é bem legal, que é o cara descobriu que ele tinha síndrome de Asperger mais adulto. Tem a Temple Grandin, acho que das mais famosas, tem um filme, ganhou Oscar, que ela foi doutorada, acho que pós-doutorada, né, em zootecnia, né, e criou várias técnicas, técnica do abate para acalmar o gado. Depois tem mais. Quer falar mais disso? O filme dela é muito legal, muito interessante a biografia dela. Tem os livros dela também, são bem legais, e vale a pena pesquisar aí. Sim, mostrando também que a ideia desse vídeo, disso que a Mel falou também, de não ter preconceito e pode tudo. Cada ser humano é de um jeito e conscientizar e fazer abrir a nossa cabeça, né? Toda hora, cada vez mais. Aí fala um pouquinho, a gente estava falando que tem o negócio da musicoterapia, só que a diferença dessa coisa da educação musical focada para aprender mesmo um instrumento, não ser aquele lazer, né? Fala um pouquinho, Mel. Então, quando a gente fala assim, é muito comum, né, Leandro? Quando a gente fala assim de música e desenvolvimento atípico, naturalmente a gente já pensa no quê? É terapia, uma musicoterapia. É tão bonita a musicoterapia. De fato, a musicoterapia é uma vertente e a educação musical é outra vertente. A musicoterapia e a educação musical, elas têm como elo a música, né? Só que a atuação é diferente. Então,
No meu caso, o que que eu faço hoje? Eu ensino, eu dou aulas de música, então eu trabalho com uma linguagem musical específica, eu crio o mecanismo de ensino, a ferramenta de ensino. Então eu vejo, por exemplo, eu quero tocar o piano. Então, dentro do tocar o piano, a gente tem diversas variáveis. Então, por exemplo, uma seria eu ler a partitura. Então, para eu ler a partitura, eu preciso saber o quê? Eu preciso reconhecer as notas. Então, eu vou criar um caminho para ensinar as notas. Aí, além de ler a partitura, eu preciso do quê? Eu preciso do reconhecimento do meu dedo, da minha mão, eu preciso usar o meu dedilhado. Então, além desse ensino, eu preciso desenvolver um ensino para usar o dedilhado, sempre respeitando também, né? Porque quando a gente está falando do desenvolvimento atípico, por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso aluno. A gente precisa ter domínio, ou pelo menos conhecer um pouquinho, para saber as limitações, as barreiras. Eu não gosto de falar limitação, gosto de falar barreira. A gente olha para a barreira e a gente cria possibilidades para superar aquela barreira, tá? Então, a gente também tem que levar isso em conta. Porque às vezes tem uma questão da hipotonia do muscular, tem uma questão da praxia, da fala. Então, a gente tem que sempre pensar nas barreiras e a superar para ir criando o ensino. Mas então, voltando, dentro do piano, a gente tem diversas variáveis. E aí também eu tenho que reconhecer a topografia do meu piano, as teclas pretas, as teclas brancas. Então, só nisso eu tenho diversos ensinos que eu tenho que criar e eu tenho que garantir que esse ensino seja efetivo. Já a musicoterapia, ela utiliza a música como uma ferramenta, como um meio. Ela utiliza ferramentas sonoro-musicais para observar um comportamento, aprimorar esse comportamento e adquirir novos ou melhorar esse comportamento. Então, não necessariamente eu estou trabalhando aí com a linguagem musical estruturada e pragmática. As duas vertentes, elas são muito importantes, tá? A musicoterapia, ela também é uma ferramenta que ela precisa de muito estudo, ela é muito séria, então não é qualquer pessoa que pode sair fazendo. Você precisa dominar a linguagem musical, você precisa dominar, conhecer de psicologia, conhecer da biologia, você precisa ter domínio de uma linguagem para poder também criar aí ferramentas de avaliação. Então, são duas variáveis muito diferentes. Não sei se eu me perdi um pouquinho aí no meio do caminho, mas acho que Não, deu foi para ótimo. explicar. Não, foi ótimo. Fala o nome do tema da sua dissertação. Então, a dissertação, ela chama Ensino de Notas Musicais ao Piano para um Menino com Autismo. Legal. Não, isso aí é bom que o nome já diferencia para a linha que você foi. E aí você Isso. falou que tem aquelas partes, parte teórica, mental e prática, né? Você estudava, planejava e já tinha que fazer, que você falou que viu o aluno. Então, porque, como eu disse, né, quando eu comecei, eu não tinha nem noção do que era a análise do comportamento. Eu tinha nem noção é um pouco demais, assim, mas eu tinha uma breve noção do que é. Então, análise do comportamento, quando eu ouvia a palavra, eu pensava assim, reforço, né? Vou reforçar, a música é um reforço, reforçador, eu sabia do reforço, porque, sei lá, tinha o meu cachorrinho lá que tinha treinos comportamentais, que tinha o reforço, então eu já sabia, é o reforço. Era o que eu sabia do comportamento. Tá. Mas a análise do comportamento, ela é muito mais do que isso, ela é uma ciência, ela tem diversas dimensões. E aí, quando você vai criar uma dissertação, no meu caso, ela é uma dissertação prática. Então, eu queria ensinar uma habilidade. Quando você ensina uma habilidade, é isso, você tem que traçar o caminho para ensinar aquela habilidade. Não é simplesmente, eu vou ensinar a tocar o piano aqui. Não. Você tem que detalhar esse caminho, você tem que criar esse caminho e deixar ele o mais detalhado possível para que, por exemplo, você, Leandro, olhe a minha dissertação, leia a minha dissertação e fale, vou fazer isso com meus alunos também. Legal. Né? Então, teve esse caminho diferente do que eu já fazia. Né? Porque a gente, como professor, às vezes, ou como músico, às vezes você domina ali uma coisa e quantas vezes você não vai dar aula e você tem uma aula programada na sua cabeça e você acaba dando outra?
né? Então, você vai por um caminho mais prático. Ou, às vezes, você chega na casa do seu aluno não está tão afim de fazer aquilo que você propõe, você vai lá e rapidamente propõe outra coisa, que você tem um caminho mais prático. Você não tem tanto aquela coisa mental de como fazer e tal. Então, já a dissertação, ela te traz para esse outro caminho, né? Você programa, você mentaliza, você vai para a área teórica, pesquisa, 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 cria, ensaia, e aí você vai para a prática. Sim. Né? Muito. Que você imagina assim, que nem você falou de planejar e a prática, quando você foi também, você decidiu fazer esse mestrado, acho que você pensava algumas coisas que depois no caminho talvez tenha mudado a impressão. Quais são as maiores dificuldades ali que você achou, desafios, para ter esse resultado desse aluno aprender, coisas que você descobriu no mestrado, desafios nisso? Eu acho que o primeiro desafio foi sair da minha zona de conforto. Acho que foi o primeiro desafio, assim, literalmente, porque quem me conhece sabe, eu já praticava, eu atuava muito mais tocando do que dando aulas, né? E tocava, então o meu estudo eram essas letrinhas aqui, essas bolinhas aqui que estão na partitura, ou escutar uma música, tirar uma música, ou acompanhar alguém, tem uns ensaios, tudo. E sair dessa zona de conforto que era pegar um livro, sei lá, vou pegar um livro aqui, a análise do comportamento e começar a estudar isso daqui e não entender nada. Então, acho que Que legal. primeiro, Já fiquei curioso com esse livro aí. o primeiro desafio já foi você sair mesmo da zona de conforto. Outro desafio foi conciliar o trabalho, né? Que é o trabalho que eu já desempenho. Eu não sou estudante, né? Eu já sou adulta, já tenho aí minha vida adulta. E a faculdade era lá em São Carlos. Então, eu tinha que dedicar 3 dias da minha semana. Então, toda semana eu pegava o ônibus, ia para São Carlos, voltava, trabalhava. Eu tinha que concentrar tudo nos dias que restavam ali, os alunos, os ensaios, os estudos. Então, outro grande desafio. E eu acho que o desafio maior, ele veio na hora da prática mesmo. Quando você tem a sua dissertação, estava tudo certinho, tudo esquematizado, foi conhecer como que é uma dissertação, né? Que você tem que pedir autorização, você tem que entrar lá na plataforma Brasil, tem que pedir solicitação, você tem que ter autorização dos pais para você poder realizar isso, tem que ter autorização. Então, envolvem milhões de outras pessoas, milhões de outras variáveis também. E a prática. Acho que você imagina que uma coisa vai acontecer, porque você mentaliza tanto, deixa tudo muito pragmático, roteirizado, e aí chega ali na hora da prática, você vê que é muito diferente. E você também perceber que você está lidando com um ser humano, porque a dissertação eu tive uma criança com 4 anos de idade. E a gente sabe que a prática pianística a gente não recomenda com essa idade, né? A gente não recomenda iniciar assim a leitura musical com 4 anos de idade. Então, foi literalmente sair da minha zona de conforto, sair das minhas crenças, até um pouco limitadas, para abrir um pouco o leque e deixar fazer com que isso fluísse de uma forma mais natural. Então, eu fiz o caminho oposto do que eu fazia na minha vida tradicional. Assim. Muito bom. A parte prática, você começou logo que entrou no mestrado ou era um pouco mais para frente? Primeiro tinha que uma parte mais teórica. Mais para frente. Mais para frente. O mestrado foi assim, você tem o primeiro ano, você vai só cumprindo disciplinas, no meu caso foi assim. E no segundo ano, você vai colocar em prática a sua dissertação, né? O seu projeto de pesquisa. Então, você coloca mais para frente, mais para o final. E é como por exemplo, uma faculdade de música. Você não tem ali ninguém te ensinando como dar a aula. Você não tem ninguém ali te ensinando como tocar. Né? Você vai atrás da informação, você conversa com as pessoas e você vai atrás do aprimoramento. Então, é exatamente a mesma coisa, mas
Com a diferença que a música a gente já tem uma certa familiaridade, uma certa simpatia, e a diferença era que eu não tinha essa simpatia toda pela análise do comportamento. Entendi. Tinha até um certo... Quando eu comecei a ler, a minha proposta de pesquisa era, mas eu não tinha dimensão do que era análise do comportamento. E então foi ter que abrir mesmo a cabeça, tive que abrir a cabeça mesmo. Nossa. E o mestrado era de música, então não tinha essas matérias, você teve que pegar por fora, estudar por fora. Não, o mestrado ele era um mestrado de educação especial, dentro do grupo dentro do programa de educação especial. Então, é ensino para indivíduos com diversidades, né? Com desenvolvimento atípico. As disciplinas da análise do comportamento, eu tive, acho que, 2 disciplinas focadas para a análise do comportamento. Então, todo o resto, e foi bem no final, assim, então, mas eu tive acho que foi um caminho que caiu para mim, assim, que foi meu orientador, que foi maravilhoso, também a amiga Valéria também foi maravilhosa, que eles iam me mostrando, todos os meus colegas ali também, então foi uma experiência muito rica, mas não era na área de música, então mais uma coisa que me fez sair da zona de conforto, né? Porque como assim uma pianista não vai fazer uma pesquisa? Foi dentro da análise do comportamento, uma ciência que eu não dominava. E ainda não domino, porque ela é muito grande, então a gente tem que estar sempre estudando, sempre em transformação, né? Muito bom. Nossa, muito legal. E aí você tinha falado que você também com isso você foi descobrindo novos ramos, foram abrindo vários horizontes também, né? Fala aí. Então acho que o legal da dissertação foi isso, assim, foi me permitir sair da minha zona de conforto e eu prospectei colher frutos no futuro. Não é fácil, né? Porque você é uma pessoa desconhecida, mas eu acho que a primeira grande vantagem que eu tive foi em ter um olhar mais crítico para a forma como eu ensino, mais detalhista. Então, eu passei a observar com muito mais atenção, a fazer registros diários das aulas dos meus alunos, a ter essa observação mais detalhada do comportamento que eu estava ensinando, de olhar com um olhar diferenciado, de também tentar entender quem é o meu aluno, qual a proposta que ele tem. A gente sabe que nem todo aluno que vai passar na nossa vida vai ser um grande músico, então tentar deixar essa linguagem acessível para que ao longo da vida dele ele possa utilizar da maneira que ele quiser, mas que ele tenha esse acesso à linguagem musical, de ver outras habilidades que estão ali juntas com o ensino, então de você perceber como uma atividade musical pode ter respostas socioemocionais muito importantes. Então, acho que foi a primeira grande vantagem de sair da zona de conforto e de trazer um grande conteúdo para as minhas aulas. Então, foi um benefício próprio. Foi uma coisa muito, muito boa. Acho que a segunda vantagem é isso, né? De você abrir o leque e você potencializar as pessoas que estão recebendo esse ensino. Então, em vez de eu dar só para indivíduos e limitar, porque eu não vou poder atender essa pessoa porque eu não sei ensinar, né? Então, vamos pensar diferente. Então, vamos abrir o leque, vamos criar uma nova forma de fazer com que a música, que é uma linguagem universal, seja possível para todo mundo. Então, porque a música ela é uma linguagem universal, então ela tem que ser possível para todo mundo. Então, vamos criar aí uma rede de relações de novos alunos e fazer com que essa linguagem seja acessível. Então, acho que o segundo maior benefício, acho que eu levo isso para a vida. Muito bom, sensacional. E a gente que toca, tal, o pessoal que está vendo também, a gente sabe que tem as pesquisas já comprovadas o quanto de benefício que a música traz para uma pessoa, estudo
do instrumento. E para esse outro grupo, muito mais, né? O que você percebeu mais, assim? Você via mudanças, não sei, que ensinando piano, mais Então, concentração, não sei, coisas. então não posso afirmar com 100%, né, de verdade que a música traz esse, no meu caso, né, nas minhas aplicações diárias, eu não posso falar isso, mas eu posso falar que a música, o desenvolvimento da linguagem musical ou a prática musical na vida de uma pessoa, atrelada a outras disciplinas, a outros profissionais, ela traz grandes benefícios. Então, o que é muito importante também, a gente como professor, é a gente saber que a gente não está sozinho. Então, se você tem um aluno ali que está apresentando, sei lá, problemas na leitura, né? Ele está com dificuldade de leitura, então, procurar saber com os professores da escola dele por que ele está apresentando essa dificuldade de leitura. Então, essa rede de relações, ela existe. Então, não dá para a gente, como professora, achar que a gente vai resolver diversos problemas. Dá para a gente saber que a música ela pode trazer benefícios e buscar entender quais são esses benefícios e tentar ver com aquela outras, criar essa multidisciplinaridade, trazer para a sua vida, como a prática mesmo de professora, essa multidisciplinaridade. Então, estar aberto para conversar com outros professores, com outros profissionais, porque aí sim você pode ajudar a fazer com que coisas maravilhosas aconteçam. Eu acredito na música, eu acredito no poder de transformação da música, principalmente como linguagem, mas eu não acredito que sozinho a gente faz tudo. Eu acredito muito na transdisciplinaridade, né, dessa conversa. Então, hoje eu estou conversando com você, Leandro, então eu espero que o que eu estou te falando possa trazer luz, de repente, para alguma questão que você tenha como professor, por exemplo, ou como musicista, né? Ou que a minha informação possa trazer e agregar alguma coisa para você. Mas eu não, sozinha eu não consigo isso, né? Então, quando eu estou com meu aluno ali sozinha, eu espero, eu desejo que tenha uma melhora, que eu possa trazer benefícios para a vida dele, mas eu não posso garantir que o meu trabalho sozinho vai desenvolver isso. Eu acredito muito nesse círculo, nessa troca de informações. Muito legal, muito bom. E está sendo, assim, para mim, muito enriquecedor para todo mundo que está vendo, com certeza. O, fala essa coisa que você também trabalhou em clínicas, que é até legal para quem é músico, está vendo, que abre um outro campo, né? Diferente, você sai de uma área, né? E já. O que você fazia lá, se você quiser falar mais sobre isso? Então, eu trabalhava com a clínica, trabalhava com o ensino mesmo da música. A diferença é que a gente criava esses protocolos, você tem os objetivos muito bem detalhados, muito bem propostos. E é isso, assim, como eu, tem milhões de outras pessoas que desenvolvem, né, trabalhos musicais, e o grande diferencial é realmente poder utilizar uma ciência, não sou analista do comportamento, mas nem sou musicoterapeuta, eu sou uma pessoa muito curiosa, que gosta de sair por aí buscando, pesquisando. E aí lá eu tive essa oportunidade, sou muito grata, sou muito feliz por ter tido essa oportunidade. Legal. Na clínica tinha fono, assim, várias É áreas. multi. Ah, legal. Sim. E aí, por exemplo, que tem autista que às vezes tem muita dificuldade na fala, tem que fazer fono, que nem outras pessoas. Mas aí qual seria a função da música nesse caso? Que estaria o foco lá, que você tem os objetivos definidos? Você falou, não sei se dá para metrificar. Falar, ó, ele vai fazer aula de música porque. Não, aí eu acho que seria um trabalho de musicoterapia. A gente
a música ela desperta esse interesse, mas nunca o trabalho foi feito para eu vou ajudar a falar, eu vou ajudar a fazer com que vou trabalhar. Não. A gente podia criar ferramentas, criar procedimentos para ajudar, mas nunca pensando, não, eu vou fazer esse trabalho pensando nisso. O trabalho que eu desenvolvo, ele é um trabalho da linguagem musical, especificamente voltado para o piano. A gente tem também um trabalho de repertório de cantar, um trabalho de repertório de aquisição de conhecimento de novas músicas, ritmo, identificação de sons, discriminação desses sons, categorização deles, que é o que a gente faz num trabalho de desenvolvimento de linguagem elementar. E com o passar do tempo a gente vai aprimorando isso, né? A grande vantagem da música, ao meu ver, e aí você pode me ajudar e complementar se você acha isso também, é que a música, mesmo que eu posso ser uma pessoa que tem um ouvido absoluto, mas eu não sei reconhecer esse ouvido absoluto. Eu escuto, mas eu não sei reconhecer ele aqui, eu não sei procurar, eu tenho dificuldades. E aí a música ela entra desde o início para desenvolver essa habilidade no ensino de música. Ou então eu posso, eu sei tocar já tudo aqui, eu escuto, toco, executo, como que a gente pode agregar? Né? Então a música ela vai passeando de um lado para o outro, desde o iniciante até o avançado, do avançado até o iniciante. É muito legal ver isso no ensino musical. Esse passeio de um lado para o outro. Muito legal. Vou perguntar da sua dissertação, depois você vai deixar o link no final, né? Sim. Você vai deixar os links na descrição, os comentários de alguns livros, textos. Também você tem as suas palestras, né? Não tem palestra disponível, não. Não, mas eu sei que você fez. Fala um pouquinho. Depois fala dessas palestras que eu fui dando por aí. Me fala aí depois. Mas antes só vou perguntar, depois você já emenda. Por exemplo, porque eu fiz a pós também. Aí como que você definiu? Tipo, qual que era o objetivo, a linha de pesquisa? Você lembra? Como que esses detalhes assim meio acadêmicos assim? Cognitivo. E tem o negócio de ter aquela comprovação, né? Essa coisa não pode tem aquelas linhas de pesquisa, né? A gente tem, principalmente na análise do comportamento. Então, a linha de pesquisa era de cognição, né, ensino, e a gente tem também, delineamento da pesquisa foi um delineamento de linha de base múltipla entre repertórios, que é quando você vai, você tem um repertório, você aprende esse repertório primeiro, depois você vai para o outro, você aprende o outro, aí você aprende o outro, você aprende o outro. Acho que foi isso que você me perguntou, não sei. Não sei se eu respondi. Tudo tem a ver. Isso do repertório eu fiquei curioso, mas aí tem uma coisa gradual, assim, tal, certo? Repertório é melhor aprender primeiro. Hã? Nível de dificuldade também. Mais coisa técnica. Elaboração harmônica também, melódica, essas coisas. Então, não tanto da parte musical. A parte musical quem determinou fui eu. Mas dos procedimentos mesmo que a análise do comportamento pede para o ensino, né? De forma aplicada. Nossa, que complexo. E aí... dimensões, assim. A análise do comportamento, ela tem dimensões. Quando a gente vai trabalhar com ela em pesquisa, a gente tem que seguir algumas dimensões. Então, ela tem que ser, sei lá, por exemplo, ser aplicada, tecnológica. São 7 dimensões que você tem que seguir ali, ou pelo menos tentar seguir. Acho que é legal, quem quiser mais informação, pode vir conversar comigo. Eu também posso indicar alguns livros de leitura complementar. Com certeza, deixar os links. A sua página do Insta é muito legal. Mel Pianar, não é? Mel Pianar. Pianear, nossa, é muito legal. Tudo muito. Nossa, muito legal. Tem que conhecer. Nem vou dar spoiler. Mas aí você, que nem você falou no começo, teórico, mental, prático. Aí você planejava e você, no primeiro ano, aí foi quantos? 2 anos ou 1 ano e meio? 2 anos de pesquisa. Aí no segundo ano que você começou a aplicar mesmo com os alunos? No segundo ano eu comecei a aplicar. Semanalmente, aula 1 por semana, assim? Era uma vez por semana, tinha duração de 45 minutos, na verdade, né?
E aí tem as etapas do ensino. Então, por exemplo, eu queria ensinar as notas musicais de dó, si, na clave de sol, começando no dó central, tá? Então, o que a gente viu que a gente poderia fazer? Então, a gente definiu o delineamento da pesquisa, definiu quem seria esse participante, os critérios de inclusão desse participante. Então, também, não adianta eu exigir que meu aluno... A gente precisa sempre pensar, esse aluno ele tem um comportamento de estudante. O que é um comportamento de estudante? Para aprender um instrumento, por exemplo, um piano, eu preciso ficar sentado, eu preciso... tem a questão da demanda, da solicitação. Então, a gente precisa pensar muito bem nesse aluno, a gente precisa entender muito bem esse aluno. E na pesquisa, a gente precisa respeitar esses critérios de inclusão. Na pesquisa, na vida real é outra coisa, é diferente. Mas a gente também pensa nisso, tá? Eu sou muito nova nessa área, eu me considero muito nova, porque pensando assim, que eu toco piano desde pequenininha, eu acho que eu ainda sou uma criança engatinhando nessa área, acho que tenho muito aí a conhecer. E acho que é uma coisa que veio a agregar na minha vida. Mas, de novo, eu não sou analista do comportamento, tá? Então, basicamente, eu queria ensinar e aí eu dividi por etapas. Então, eu dividi. Vou ensinar o do e o ré, depois eu vou ensinar o mi e o fá, depois o sol, o lá e o si. E como que a gente propôs essa... Existe um cara chamado Sidman, que ele fala muito sobre a alfabetização, a pré-alfabetização das crianças. Então, ele propõe lá, você vai ensinar lobo, então você vai ensinar a primeira sílaba lo, depois o bo, depois você vai recombinar ela, você vai formar bolo. Então, basicamente, foi mais ou menos isso que eu pensei na pesquisa. O do e o ré, aí depois a gente recombina o ré, o do, individual, depois apresenta do e ré, duas tirinhas, depois do ré, do ré. Você vai pensando nesse repertório. Tá tudo explicadinho lá na dissertação, para quem tiver interesse. Legal. E agora eu tô entendendo mais sua página do Insta também. O pessoal vai ver lá, vai já identificar, que tem muitos exemplos que tem a ver com o que você está falando agora, né? Exatamente. Eu fico curioso. Esse foi do dó ao si? Do dó ao si, do dó central até o si. E aí tinha que ser com as duas mãos, ou só uma mão, ou indiferente? Não, então, de novo, né? Não era uma aula de piano. A gente olhou um comportamento que por exemplo, um aluno de música precisaria ter. Então, um comportamento é reconhecer de dó a si na clave de sol. Então, reconhecer seria, eu tenho um estímulo, que é a minha figura musical, né? Eu tenho a minha correspondente no piano, eu tenho o som. E eu tenho a minha solicitação verbal, que é o dó. Então, toco o dó, a figura e a correspondente no piano. Tá? E aí no piano fez de dó ao si, aí passa as oitavas e também, aí já, né? Porque aí tem a simetria do piano, né? Exatamente, então tem isso também. O piano, por que o piano ele é tão bom para a gente iniciar musicalmente? O piano ele é muito bom para iniciar musicalmente porque ele é uma repetição. E, por exemplo, para pessoas com desenvolvimento atípico, com transtorno do espectro do autismo, é muito importante porque ele é fácil de visualizar. Então, tem essa questão do sequenciamento, o que é aqui vai ser aqui. É diferente, por exemplo, do seu instrumento, que eu preciso colocar ele aqui, eu preciso ter força nessa mão, eu preciso do dedilhado já de início aqui, né, para poder conseguir fazer. Eu preciso dessa mão aqui, eu vou ter a questão de encostar no meu corpo, o piano eu não preciso pedir para ter essa questão, a gente também tem que pensar na questão sensorial, tem a aproximação que a gente precisa ir fazendo, e tem também a questão de eu ter que ficar virando o tempo todo para ver o instrumento. Então, vou tocar piano. Vou tacar fogo nesses violão aqui agora, quando acabar o vídeo. A gente precisa de pessoas que estejam interessadas em desenvolver um ensino também dos outros instrumentos, né? Mas eu particularmente, vou falar do piano, que é meu instrumento. Você, Leandro, falaria do seu instrumento aí, que é o violão. Não, mas isso aí que o piano
é mais fácil de visualizar, acho que é consenso mesmo, ninguém vai discordar, dependendo do instrumento que tocar. Cada coisa tem seus prós e contras. Então, quero agradecer muito a Mel, nossa, foi muito legal, aprendi muito, vou ver de novo, vou aprender mais ainda. Acho que todo mundo que está vendo vai. Eu sei que tem pessoas de várias áreas, não só de música, que têm interesses em vários assuntos, aí vão querer pesquisar mais. Vou deixar vários links aí embaixo sobre esses assuntos, as coisas que a gente falou, a sua dissertação de mestrado, os links da Melanie. A Melanie é super, super virtuosa, pianista, assim, das melhores que eu conheço. Qualquer evento que vocês precisarem de gente tocando bem piano, quem gosta de piano, procura ela para tocar, para aulas, tudo, e com essa capacitação toda aí, nossa, vocês vão estar bem servidos. E queria agradecer muito, Mel, muito obrigado. Sim, sou super Obrigada, adorei participar, espero que eu tenha agregado um pouquinho aí. Também quero aprender mais. E é isso aí, muito obrigada, fiquei muito feliz, muito honrada. Muito obrigado mesmo, ó. Vamos todo mundo seguir a Melanie lá e tal. E muito obrigado. E eu vou deixar um texto. Vou falar aquele texto, hein? Tá? Uma coisa, a ideia esse vídeo era essa coisa de abrir a mente, de diminuir preconceito, porque cada ser humano é de um jeito. E independente de ter transtorno ou o que seja, esses rótulos. E aí eu tenho um texto que eu acho muito legal. Tá aqui. Vou ler ele rapidinho. Porque às vezes, nessa época ainda aí de lacração, né, o pessoal não tem empatia, às vezes o que eu acho é que está certo e o outro que se dane, não se põe no lugar do outro. Tem um texto aqui que eu acho muito legal para terminar, da Sheila Abud Vieira, de 2007, que fala assim: somos todos autistas, a gradação está nos rótulos. E abre aspas. Quando eu me recuso a ter um autista em minha classe, em minha escola, alegando não estar preparada para isso, estou sendo resistente à mudança de rotina. Quando digo ao meu aluno que responda à minha pergunta como quero e no tempo que determino, estou sendo agressiva. Quando espero que outra pessoa de minha equipe de trabalho faça uma tarefa que pode ser feita por mim, estou usando-a como ferramenta. Quando numa conversa me desligo, viajo, estou olhando em foco desviante, estou tendo audição seletiva. Quando preciso desenvolver qualquer atividade da qual não sei exatamente o que esperam ou como fazer, posso me mostrar inquieta, ansiosa e até hiperativa. Quando fico sacudindo meu pé, enrolando meu cabelo com o dedo, mordendo a caneta ou coisa parecida, estou tendo movimentos estereotipados. Quando me recuso a participar de eventos e dividir minhas experiências e compartilhar conhecimentos, estou tendo atitudes isoladas e distantes. Quando nos momentos de raiva e frustração, soco o travesseiro, jogo objetos na parede ou quebro meus bibelôs, estou sendo agressiva e destrutiva. Quando atravesso a rua fora da faixa de pedestre, me cedo em comidas e bebidas, corro atrás de ladrões, estou demonstrando não ter medo de perigos reais. Quando evito abraçar conhecidos, apertar a mão de desconhecido, acariciar pessoas queridas, estou tendo um comportamento indiferente. Quando dirijo com os vidros fechados e canto alto, exibo meus tiques nervosos, rio ao ver alguém cair, estou tendo risos e movimentos não apropriados. Somos todos autistas, uns mais, outros menos. O que difere é que em uns, os não rotulados, sobram malícia, jogo de cintura, hipocrisias, e em outros, os rotulados, sobram autenticidade, ingenuidade e a vontade de permanecer assim. E é isso aí. Vou terminar, acho que foi muito legal. Muito obrigado, Mel. Obrigada, Leandro, adorei. Valeu, beijo. Depois a gente se fala. Sigam ela. Tchau, tchau. Sigam ele. Aí.